Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler até o versículo 20, do 1 até o 20. A palavra do Senhor diz assim: o reinado de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel, a sua oração, e como Deus se tornou favorável para com ele e todo o povo, e todo o seu pecado, a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de esculturas, antes que se humilhasse. Eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Que Deus abençoe
a leitura da sua palavra. Oremos. Fala conosco nesta noite, Deus amado. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Quebra, Deus, todo empecilho, toda barreira, tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua palavra, Deus, como semente nos nossos corações, que vai dar frutos. Em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, o nosso coração seja este lugar, esse terreno, Pai, preparado para receber a semente da tua palavra. Abençoa, Deus, aqueles que estão aqui, os que nos acompanham pela internet, que em cada lar, neste momento, Deus, e aqui neste lugar, a tua presença possa se fazer manifesta através da tua palavra. Nós oramos pedindo tudo isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você conhece uma flor chamada tulipa. Tulipa, meus irmãos, é um dos símbolos da fé reformada. Da tulipa, essa flor que você está vendo, nós temos o acróstico TULIP, que traz para nós os assim chamados 5 pontos do calvinismo, que são total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, a flor tulipa nos leva a este acróstico, que em inglês nos traz então essas 5 verdades. Verdades essas, meus irmãos, que nos leva ao ano de 1618, num sínodo chamado Sínodo de Dort, quando discípulos de um professor de seminário chamado Armínio, esse era o nome latino dele, apresentaram um protesto. E esse protesto, meus irmãos, tinha como objetivo mudar as doutrinas da igreja da Holanda. A igreja estava firmada ali nas doutrinas reformadas, e este grupo, ele estava ali querendo mudar essas doutrinas, por isso apresentou esse protesto. Armínio, ele tinha sérias dúvidas quanto à graça soberana de Deus, pois ele era simpatizante dos ensinos já condenados pela igreja no passado, os ensinos de Pelágio e os ensinos de Erasmo, que entendiam que o homem tinha uma vontade livre e soberana. Tais verdades já haviam sido refutadas na história da igreja, mas agora novamente ali naquele sínodo era trazido à tona através desse protesto. E foi no sínodo de Dort, então, que esses ensinos foram refutados. E daí, então, surgiu o que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo. Calvino não estava vivo, e nem Armínio. Quem escreveu os 5 pontos do arminianismo e os 5 pontos do calvinismo não foi nem Calvino e nem Armínio, e sim os seus discípulos. Precisamente nesse sínodo, aqui no ano de 1618. Eu queria, pensando nisso, meus irmãos, e pensando nesta flor, que é uma flor tão bonita, mas que traz para nós um ensino tão importante, que traz para nós o conhecimento desta maravilhosa doutrina da salvação, de maneira que quando você novamente olhar para uma tulipa, você vai se lembrar do tulipe e vai se lembrar então desses 5 pontos que são um resumo da doutrina da salvação. Este é o tema do sermão desta noite, tulipe, a doutrina da salvação. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos aqui, meus irmãos, estas 5 verdades presentes. Em primeiro lugar, depravação total. A história é a história do rei Manassés, um rei que reinou 55 anos em Jerusalém. E o reinado de Manassés, meus irmãos, é definido da seguinte maneira, no versículo 2: fez o que era mal perante
o Senhor. Esse é o resumo do reinado de Manassés. Mas quem conhece Manassés, conhece também o pai de Manassés. O pai de Manassés era Ezequias. Ezequias, por sua vez, foi um rei bom, um rei temente ao Senhor. Ao contrário de Manassés, o que define o reinado de Ezequias, conforme 2 Crônicas 29, 1 e 2, é a seguinte expressão: fez ele o que era reto perante o Senhor. Manassés era filho de um pai piedoso, de um homem de Deus, mas ele não seguiu os caminhos do seu pai. Pelo contrário, ele foi numa direção totalmente oposta. Meus irmãos, a primeira verdade que nós precisamos entender aqui é que todos os homens são pecadores. Aliás, quando eu falo de Ezequias como um rei piedoso, quando eu falo de Ezequias como um rei que é definido como alguém que andou nos caminhos do Senhor, que fez o que era reto perante o Senhor, eu não estou falando de um homem santo, de um homem sem pecado. Porque Ezequias, meus irmãos, ele teve uma doença, e essa doença o levaria à morte, mas ele orou ao Senhor, e Deus concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida. E foi nesse período que nasceu Manassés. Manassés começou a reinar com 12 anos. Manassés é fruto deste período a mais que Deus concedeu a Ezequias, 15 anos a mais de vida. Mas, meus irmãos, depois que Ezequias foi curado, depois da sua cura milagrosa, a palavra de Deus diz que ele se ensoberbeceu, que ele se orgulhou. A embaixada da Babilônia veio até ele, e ele recebeu aquela embaixada, uma embaixada inimiga. A Babilônia eram os inimigos de Israel. Ezequias, o rei piedoso, os recebeu no seu palácio, mostrou para aquela embaixada toda a cidade, todo o reino. Isaías, o profeta, vai dizer para Ezequias: Ezequias, o que aqueles homens que vieram aqui viram na tua casa? E Ezequias disse: absolutamente tudo, Isaías. E Isaías disse assim para ele: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Você mostrou tudo, tudo será levado para a Babilônia. Queridos, Ezequias, Manassés, Amon, que é o filho de Manassés, estão todos debaixo de uma mesma realidade, a realidade que faz parte da minha vida e da tua vida. E o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12, quando ele diz assim: não há um justo, um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e todos juntamente se fizeram inúteis. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Romanos 5:12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Falando a respeito de Adão. Salmo 51, versículo 5, o salmista diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isaías 64, versículo 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A primeira verdade que nós temos diante de nós, meus irmãos, é essa: todos nós somos pecadores. O pecado atinge a toda a humanidade. A depravação é total neste sentido, e também no sentido de que o pecado nos atinge por inteiro.
Não há uma parte em nós que não seja atingida pelo pecado. O nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso corpo, a nossa alma, nós somos pecadores. A depravação, portanto, é total. Nesta história nós podemos aprender, em primeiro lugar, isto, meus irmãos: Manassés era pecador, assim como seu pai, embora piedoso, mas ele também era pecador. E assim o filho de Manassés e cada um de nós aqui nesta noite estamos nesta mesma condição. Nós somos maus. Eu e você, diante de Deus, somos maus. Ora, por que então Deus nos escolheu? O segundo ponto, meus irmãos: a eleição é incondicional. A eleição não tem condições em nós. Um repórter, ele procurou um representante do judaísmo, um entre os muçulmanos e um entre os cristãos. E ele fez uma pergunta para cada um deles, para o judeu, para o muçulmano e para o cristão: se você morrer agora, para onde você vai? E uma segunda pergunta: por quê? Por que você crê dessa maneira? O judeu respondeu assim: se eu morrer agora, eu vou para o céu. Por quê? Porque eu amo a lei de Deus, eu sou um servo de Deus, eu sou um homem justo. O muçulmano, a pergunta, respondeu assim: bom, se eu morrer agora, eu vou para o paraíso. Por quê? Porque eu amo o Alcorão, eu tenho feito as orações, eu tenho feito as peregrinações, eu dou esmola aos pobres, eu sou um homem justo. Então o repórter perguntou por último ao cristão: cristão, e você? Qual a sua resposta? O cristão disse assim: se eu morrer agora, eu vou para o céu. E ele perguntou: por quê? E a resposta foi: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu tenho quebrado toda a lei de Deus, eu mereço toda a extensão da sua justa ira contra mim. E o repórter, então, meio que surpreso, perguntou: eu não estou entendendo. Os outros dois eu bem entendi porque eles têm essa confiança e esta certeza de que quando morrerem vão para o céu, vão para o paraíso, mas você, pelo contrário, está fazendo tudo contrário ao seu Deus. Como que você pode ir para o céu? E ele disse assim: eu estou confiado na virtude e no mérito de Jesus Cristo, o meu Senhor. Tudo é para Ele, nada em minhas mãos eu trago, somente na cruz eu me agarro. Meus irmãos, o que Deus viu em um homem como Manassés? É impressionante ao lermos esta história, e quando no versículo 13 diz que Manassés orou e o Senhor se tornou favorável para com ele. Meus irmãos, como que Deus se torna favorável para com um homem como Manassés? Eu não sei se você conseguiu captar a leitura do texto aqui, mas permita-me repetir. Olhe para a vida desse homem. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Manassés, meus irmãos, parece que fez tudo ao contrário do seu pai. Tudo de bom que o seu pai fez, ele falou: não, agora eu vou fazer errado. Tudo aquilo que era para fazer de maneira correta diante do Senhor, ele fez ao contrário. Ele perverteu. Ele era um homem mau. Pense em alguém mau. Pense numa pessoa ruim, perversa. Manassés. Manassés, meus irmãos, ele é descrito aqui como alguém que praticou idolatria. Ele, meus irmãos, levantou altares a deuses estranhos, postes ídolos. Ele colocou isto dentro da casa do Senhor, no lugar santíssimo, para profanar o templo, para profanar o nome de Deus.
Manassés, meus irmãos, ele mexeu com tudo aquilo que era errado naquele tempo. Ele mexeu com necromancia, com feitiçaria. Ele se tornou um agoureiro. Meus irmãos, Manassés, ele, diz o texto, que ele foi capaz de sacrificar os seus filhos a um deus chamado Moloque, uma divindade pagã, cujos historiadores descrevem como uma grande estátua que tinha as suas duas mãos erguidas, e dentro daquela estátua as pessoas colocavam ali o fogo ali dentro, de maneira que nas suas mãos o fogo ardia, e as pessoas sacrificavam crianças para aquele Deus, para aquela divindade. Era um culto pagão, um culto condenado por Deus. E Manassés, o filho do piedoso Ezequias, sacrificou os seus filhos a Moloque. Meus irmãos, que homem terrível! 2 Reis 21:16 diz que Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Meus irmãos, pense em alguém ruim, pense em alguém perverso, pense em alguém mau, Manassés. Pense em alguém que você diria: esse tem que ir para o inferno, esse tem que queimar no inferno, esse não merece ser salvo. Manassés. Mas lá em Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, está escrito assim: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecerei de quem me aprouver ter compaixão, diz o Senhor. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Meus irmãos, a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus chega a ser escandalosa. A graça é favor imerecido. Sabe por que eu e você não entendemos a graça? Porque a gente está acostumado com o sistema de mérito. Fazemos isso o tempo todo. Olha, fica quietinho, que no final do culto você vai ganhar, né, um presente. Faz tudo direitinho, que no final do ano você vai ganhar um passeio. Não é assim? É sempre méritos. Faz isso que eu te dou aquilo. Nós estamos acostumados com meritocracia, mas salvação não tem a ver com meritocracia. A eleição, ela é incondicional. Manassés, meus irmãos, é prova disso, clara. Não tem como nós negarmos eleição incondicional ao ver a história de Manassés e ver que Deus se tornou favorável a ele. Mas pastor, Manassés é uma exceção? Não é. Não é uma exceção. Se é assim, os ninivitas são uma exceção? Aquele povo perverso que Deus mandou Jonas pregar a eles para que eles se convertessem e se converteram? O ladrão na cruz é exceção? Aquele homem perverso, mas que no último momento da sua vida olhou para Cristo e disse: lembra-te de mim, e recebeu o perdão. Os gentios, que Pedro não queria pregar para eles, são exceção também? Deus disse: vai lá, Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Meus irmãos, Paulo diz assim: ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós não compreendemos a profundidade desta verdade. Nós não compreendemos, meus irmãos, o que significa de fato a nossa eleição ser incondicional. Que grande, maravilhosa verdade nós temos diante de nós. Por isso que os anjos, quando Cristo nasceu, cantavam com toda a sua força: glória a Deus nas maiores alturas. Os céus declaram as maravilhas do Senhor, reconhecem, e nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus gracioso. Nós somos maus, nós não fizemos nada de bom para sermos escolhidos, para sermos eleitos. Por isso, meus irmãos, que em terceiro lugar, a expiação, ela é limitada.
A expiação, ela é limitada. Quando nós falamos de graça, muitos podem pensar que foi totalmente de graça, porque falamos que a salvação é gratuita, mas você precisa entender uma coisa: não, foi de graça para mim, foi de graça para você, mas alguém pagou o preço. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, ele diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Meus irmãos, a nossa redenção custou um preço muito alto. Cristo na cruz, Ele morreu em nosso lugar. Cristo na cruz, Ele morreu em nosso favor. O Velho Testamento, nós temos aqui o sacrifício que era feito através dos animais, mas que apontava para Cristo. Todos os que morreram antes de Cristo morreram nessa esperança, nessa certeza do Redentor que viria. Não há salvação fora da cruz. Não há salvação fora de Cristo, meus irmãos. Nós não podemos pensar em salvação se tirarmos a cruz de Cristo da história, porque é nela que nós temos a nossa salvação. É ali que o preço foi pago. Eu e você mereceríamos a morte, a condenação eterna, mas Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu em nosso favor. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele satisfez a justiça de Deus naquele madeiro. Meus irmãos, a expiação, portanto, ela é limitada. E por que ela é limitada? Porque a palavra de Deus diz que nem todos serão salvos. A palavra de Deus diz que haverá, meus irmãos, no dia final, uma separação dos justos e dos injustos. Enquanto aqui estamos vivendo em meio ao joio e ao trigo, em meio àqueles que são filhos de Deus e àqueles que não são filhos de Deus. Mas aqueles por quem Cristo morreu naquela cruz, estes certamente serão salvos. Por que, pastor, o senhor pode afirmar isso à luz da palavra de Deus? Ora, meus irmãos, primeiro, se você entender que a morte de Cristo apenas tornou possível a salvação, você está colocando a salvação na mão das pessoas. O problema é que o homem está morto. O problema é que este homem jamais ele vai escolher a Deus por si só. Pelo contrário, o caminho dele será sempre em uma direção contrária a Deus. Pense em Manassés. Manassés ele está afundado no erro. Manassés ele está afundado no pecado. Manassés está caminhando para o inferno. Mas Deus soberanamente chamou a Manassés. Foi uma obra de Deus, meus irmãos. Manassés está morto, assim como eu e você estávamos mortos um dia, mas em Cristo nós recebemos a vida. Também eu não posso pensar que a morte de Cristo foi para salvar a todos, indistintamente. Essa é a crença dos universalistas, aqueles que dizem assim, que não haverá inferno. Há quem ensine isso, não há inferno. No final das contas, todos serão salvos, todos vão para o céu. Então não importa como você vive aqui, porque no final Deus vai perdoar a todo mundo. Essa é uma heresia que ainda nos nossos dias tem sido pregada. A expiação limitada, meus irmãos, nos diz que Cristo, Ele morreu, sim, pelo seu povo. E esses pelos quais Ele morreu, certamente serão salvos. Porque o sangue que foi derramado na cruz é eficaz. Ele disse, está consumado. Aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma os lançarei fora, diz as Escrituras. O Senhor conhece as suas ovelhas, o Senhor conhece o seu povo, e foi por eles que Ele morreu. O quarto princípio, meus irmãos, é que a graça de Deus, ela é irresistível. A graça de Deus é irresistível.
Eu olho para Manassés e vejo aqui um homem que está totalmente longe dos caminhos do Senhor. É aquela pessoa que nós olhamos hoje e dizemos assim: jamais vai se converter. Há alguém que você conhece, para quem você diga isso? Aquela pessoa jamais vai se converter, não tem jeito. Olha a vida dele, olha o que ele faz, olha o que ele fala, olha como ele procede. Quantas vezes nós não colocamos, meus irmãos, sobre a vida de alguns tais condenações? Manassés era alguém assim. Olhando para a sua vida, para as suas práticas, ninguém diria que este homem poderia se converter. Mas saiba de uma coisa: quando Deus chama, meus irmãos, não há como resistir a este chamado. Quantos hoje estão como que fugindo da presença de Deus? Quantos hoje estão resistindo à graça de Deus? Mas saiba de uma coisa: não há como resistir à graça de Deus. Os antigos, nossos pais, diziam assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. Parece que foi isso que aconteceu com Manassés, porque o Senhor falou com ele, versículo 10, mas ele e o povo não deram ouvido. Então o que o Senhor fez? Versículo 11, trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria. Manassés foi preso, foi levado com ganchos. Meus irmãos, algo terrível acontece com este homem. Do trono, ele é reduzido agora à escravidão, numa situação de humilhação, de vergonha. E ali, meus irmãos, nessa situação, versículo 12, ele angustiado, suplica ao Senhor. Eu não sei como foi a sua conversão. Cada um, meus irmãos, tem uma experiência diferente. Eu já ouvi de pessoas que dizem assim: olha, eu me converti, eu estava passando na frente da igreja, eu ouvi um hino, e eu achei aquele hino bonito, e eu entrei, e ali eu ouvi a palavra de Deus, e eu me converti, e ali eu conheci a Jesus. Outros tiveram experiências mais fortes, mais impactantes, talvez uma enfermidade, talvez um acidente, talvez, enfim, um momento de crise, eu não sei. Cada um de nós aqui tem uma história diferente, não há um padrão. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, não depende, independentemente da forma, quando Deus chama, não tem como resistir. Não tem para onde correr, não tem como se esconder. Deus está dizendo: Manassés, Manassés, você precisa me ouvir. E Manassés está fugindo, e Manassés está tapando os seus ouvidos. Mas, meus irmãos, finalmente Manassés, nesta condição, ele reconhece a sua situação e se humilha perante o Senhor. E ora ao Senhor, e faz, meus irmãos, uma oração para a qual Deus se tornou favorável. Queridos, Manassés, ele experimentou o que nós chamamos de arrependimento para a vida. O que é o arrependimento? Arrependimento, meus irmãos, é mudança. Arrependimento não é apenas uma palavra na nossa vida, mas é uma realidade. Mateus 3,18, João Batista dizia assim: produzi frutos dignos de arrependimento. Quem se arrependeu de fato produz frutos. E nós podemos dizer que esse chamado de Deus alcançou Manassés, porque de fato ele se converteu. E nós vemos isso através dos frutos na vida dele. A minha vida e a tua vida vai evidenciar os frutos. Se você diz que se converteu, mas na sua vida não há nenhuma evidência de arrependimento, de mudança, você precisa rever a sua conversão. Se de fato você entendeu o que é seguir a Jesus Cristo. E essa transformação, esta conversão, este arrependimento, meus irmãos, é um ato contínuo na nossa vida. É algo que a cada dia eu e você precisamos fazer.
algo para ser praticado todos os dias na presença do Senhor. O versículo 14 do capítulo 33 diz que o Senhor, no versículo 13, diz que o Senhor atendeu a súplica de Manassés e o fez voltar para Jerusalém. E ele reconheceu que o Senhor era Deus. E olha só, versículo 14. Depois disto, edificou um muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale à entrada da porta do peixe. Depois ele pôs chefes militares nas cidades fortificadas, tirou da casa do Senhor, limpou a casa do Senhor daquela idolatria, os deuses estranhos, restaurou o altar do Senhor, versículo 16, ofereceu ofertas pacíficas, ou seja, ele mostrou frutos dignos de arrependimento. E assim é na minha vida, e assim é na tua vida também, meu querido. Quando o Senhor, Ele nos chama, quando o Senhor transforma a nossa vida, quando nós nos arrependemos de fato e de verdade, nós vamos produzir frutos dignos desse arrependimento. Eu sei que o diabo, ele vai muitas vezes nos acusar, ele vai tentar mostrar o nosso passado, ele vai tentar mostrar os erros que nós fizemos. Eu sei disso, mas meus irmãos, nós temos que confiar no Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele perdoa os nossos pecados. Ele zera a nossa lista de acusação através do perdão. Ele não vai ficar jogando na nossa cara aquilo que nós fizemos, porque Ele nos perdoou. Então nós temos que entender e receber isso na nossa vida, o perdão do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Talvez o mundo possa dizer, não tem jeito, mas Deus está dizendo assim, tem jeito sim. Se teve jeito para Manassés, meus irmãos, pode ter certeza que tem jeito para aquela pessoa que você pensa, olha, aquele ali nunca vai se converter. Se Manassés se converteu, se Deus quebrou o coração de um homem como Manassés, Deus pode quebrar o coração, ainda hoje, de pecadores, pervertidos, maus, corruptos, idólatras, ateus. Deus pode transformar esses corações. Meus irmãos, nós somos maus, não fizemos nada de bom para sermos escolhidos pelo Senhor. Ele morreu pelos nossos pecados. Ninguém pode resistir ao chamado de Deus, à graça de Deus. E o último ponto, meus irmãos, perseverança dos santos. Manassés, versículo 18, diz que, quanto aos mais atos de Manassés, a sua oração e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, estão escritos lá na história dos livros, escrito na história dos reis de Israel. Versículo 20, e Manassés, ele descansou com os seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Manassés, ele descansou com os seus pais e foi sepultado. Quando nós partirmos daqui, meus irmãos, é dito, ou será dito a nosso respeito, o irmão, a irmã, descansou. Porque lá no Apocalipse está escrito, felizes são aqueles que morrem, mas morrem no Senhor. Porque morrer no Senhor é descanso. Morrer no Senhor é partir daqui, deste mundo, desta vida, para estar com Cristo. Aqueles que, de fato, têm a plena certeza da sua salvação, partem assim. Diferentemente daqueles, meus irmãos, que perdidos, longe e distantes do Senhor, partem deste mundo, sem essa esperança, sem essa certeza. E isso, meus irmãos, mais uma vez, não está em nós. A perseverança dos santos não significa que eu vou conseguir perseverar, permanecer, ficar de pé até o fim, porque eu sou bom,
porque eu venho na igreja, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu isso, eu aquilo. Não. É a graça de Deus que nos mantém de pé. É a graça de Deus que nos sustenta. É como o apóstolo Paulo dizia: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos totalmente confiados no Senhor e na sua graça. E é por isso que o cristão verdadeiro, genuíno, ele não perde a sua salvação. Porque Deus não vai escrever o teu nome no livro da vida, e quando você pecar, Ele vai lá e apaga o teu nome do livro da vida. Aí você se arrepende, Ele escreve o teu nome no livro da vida. Aí você peca, Ele apaga o teu nome no livro da vida. Não, meus irmãos, Deus não é assim. Se a salvação dependesse de nós, sim, seria dessa maneira, mas não depende de nós. Depende única e exclusivamente dos méritos de Cristo Jesus na cruz. E ali Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E é Ele que nos mantém firmes, santos, irrepreensíveis na presença dEle. Toda a glória a Ele. Nós não temos glória nenhuma, a glória é de Deus. Mas Ele vai nos manter firmes até o dia final. Os santos vão perseverar. Nós não precisamos, meus irmãos, ficar preocupados. Ai meu Deus, e agora? Porque se eu pecar, a palavra de Deus diz que eu tenho um advogado junto do Pai. Se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Na cruz há perdão. Nós somos ainda pecadores, conviveremos com o pecado enquanto estivermos aqui, mas a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. A depravação, ela é total. A eleição, ela é incondicional. A expiação é limitada. A graça é irresistível. E os santos perseverarão, ficarão firmes até o fim. Essa é a doutrina da salvação, que ali no Sínodo de Dort, 1618, foi reafirmada, porque essa verdade não foi criada em 1618 e nem na Reforma no ano de 1500. Essa é a palavra pregada pelo apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, que você vai encontrar nas Escrituras, de onde os reformadores beberam da palavra de Deus. É a doutrina bíblica, é a doutrina que nós temos que abraçar e que ensinar aos nossos filhos. Portanto, pais, até de uma maneira didática, você pode usar a flor tulipa para ensinar o seu filho a respeito da doutrina da salvação e desses 5 pontos que nos levam a entender a obra maravilhosa e graciosa de Deus em nosso favor e em nosso lugar. Que Deus assim nos abençoe. Amém?